Tá, o Trump ele tá menos investido nesse conflito lá, Rússia e Ucrânia, que nem você falou. O Pentágono tá dizendo aí que vai diminuir o financiamento lá. Mas o Trump, com essa intenção de ganhar o Nobel da Paz, ele a princípio, estaria também bastante interessado no fim dessa guerra aí também. E, na verdade, de aparecer como o cara que fez com que essa guerra, sei lá, ou terminasse ou diminuísse, né? Terminasse, né? Sim, tanto que o Trump, por exemplo, tem um senador dos Estados Unidos chamado Lindsey Graham. É um cara bem tradicional do Partido Republicano. E os republicanos, eles estão meio divididos. Tem o cara que é MAGA, o trumpista, e tem o republicano mais conservador, os falcões ali do Partido Republicano. Esses falcões do Partido Republicano, eles são muito favoráveis à Ucrânia. Os MAGA, mais ou menos. E o Lindsey Graham é um desses falcões, esses caras mais tradicionais do Partido Republicano. Ele está fazendo um projeto de lei que vai rodar agora, que pode ser muito problemático para o Brasil, que é a questão das sanções secundárias. O que é isso, né? Por enquanto, os Estados Unidos, eles praticam sanções contra a Rússia. Só que o Lindsey Graham, ele alega que só essas sanções não vêm dando conta, porque existem vários países que continuam negociando com a Rússia e sustentando a máquina de guerra. Qual que é a ideia? É a aplicação de sanções secundárias. Ou seja, eu não vou sancionar a Rússia. Eu vou sancionar países que negociem com a Rússia. Aí nós vamos se ferrar. Exatamente, porque a proposta que está rolando, que vai ser votada, é 500%. Então, países que negociem combustíveis fósseis com os russos podem ser taxados em 500% produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos. Ou seja, na prática, inviabiliza o comércio, né? Já era, não tem mais. E aí, imagina se o Brasil sofrer com essas sanções. O Brasil hoje, ele é o segundo maior comprador de diesel dos russos. Então a gente estaria sendo afetado por essas sanções. Mais uma vez, né? Não acho que isso vá para frente. Por quê? Porque não é só o Brasil que negocia combustível fóssil com a Rússia. Eu fui dar uma analisada para ver quem eram os principais compradores. Turquia compra bastante. A própria União Europeia, petróleo não, mas gás, continua comprando. A China, a Índia. Os Estados Unidos vai taxar todo mundo em 500%? Acho que não, entende? Mas, mais uma vez, é uma pressão política. É uma pressão para falar, Rússia, aceita negociar. Senta a mesa de negociação para negociar, porque senão a gente pode taxar em 500% vocês. Entendi. E o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, lá, o Trump e suas tarifas, cara? Ele alega que o dia 9 de julho vai ser o dia definitivo. Quem não negociar no dia 9 de julho, não tem mais. Se bem que algumas declarações do Peter Navarro já tá falando, não, mas era dia 9 de julho, mas não deu muito tempo da gente negociar porque aconteceu o conflito na faixa de Gaza, o conflito no Irã, então pode ter um adiamento ali dessas tarifas, né? Mas teoricamente dia 9 de julho é o dia definitivo. Se não houver acordo, e por enquanto só 2 países fizeram acordo, que é o Reino Unido e a China, fizeram acordo com os Estados Unidos. Se não tiver acordo, as tarifas voltam porque ele tinha colocado naquele tarifaço gigantesco. Para o Brasil pouco muda, porque o Brasil vai continuar sendo taxado em 10% só, né? A não ser que haja... Tem algumas tarifas específicas de aço, alumínio, que a gente vai ser mais taxado. Mas para o Brasil pouco muda, assim. E o jeito que o Brasil está sendo taxado em relação aos Estados Unidos, assim, ainda não inviabiliza o comércio? Não inviabiliza o comércio, não. Dificulta em alguns setores, claro, né? Mas inviabilizar o comércio, não. Tanto que o Brasil, ele até fica um pouco mais quietinho em relação ao que eu acho que poderia ficar, porque, na minha concepção, a forma como os Estados Unidos taxaram é uma forma completamente errada. Os Estados Unidos, a primeira coisa que eles consideraram é se o país tinha déficit ou superávit econômico. E o Brasil tem déficit econômico. O Brasil é muito protecionista com os Estados Unidos, mas a gente tem déficit, então foi só 10%. Então, para o Brasil, acho que, assim, dos males o menor, né? Só 10% em relação ao mercado americano. E o Elon Musk lá... Bom, teve recentemente o Trump dizendo que... Quer dizer, eu não sei se foi tom de piada ou qualquer coisa assim, mas ele estava ventilando... Ele chegou a falar que pode ser que deporte o Elon Musk, né? Eu vi isso aí. Vai deportar para a África do Sul, tal, por quê, né? Hoje, sabe o projeto The One Big Beautiful Bill? Ele foi votado pela Câmara, passou, e hoje foi votado pelo Senado. Hoje. E ele foi aprovado. Teve um empate no Senado, ficou dividido, ou seja, alguns republicanos foram contra o Trump. Só que daí, quando tem um empate nos Estados Unidos, quem é o voto de Minerva é o vice-presidente. Ou seja, o J.D. Vance, óbvio que ele votou para aprovação do pacote, né? E o Elon Musk, ele tinha falado que, mais uma vez voltando a fazer críticas, que esse pacote sendo aprovado vai endividar demais os Estados Unidos e vai fazer os americanos virarem escravos da dívida. Então vai ter inflação, tudo tal. Ele falou que se isso acontecesse,
ele ia fazer campanha nas próximas eleições contra todos os deputados que votaram a favor do projeto. E dinheiro é uma coisa que não falta pelo Musk. Ele gastou cerca de 300 milhões na última campanha do Trump. Imagina ele investindo nisso para fazer campanha de difamação contra os caras que votaram. E ele falou também que a partir do momento que fosse aprovado esse projeto, no dia seguinte ele criaria um partido, que seria o America Party, né? O Partido América lá dele. E aí o Trump já começou de novo, né? Pô, o cara tava ameaçando de novo, falando mal das tarifas de novo. Eles estavam mais tranquilos um com o outro, né? Publicamente, né? Publicamente eles estavam mais tranquilos. Eles não ficavam fazendo críticas públicas um ao outro. Mas não tinha resolvido nada, porque nenhum mudou a sua postura. O The One Big Beautiful Bill ia continuar sendo votado, o Elon Musk ia continuar com as suas convicções. E aí o Elon Musk, o Trump, aliás, ele falou assim, não, mas eu entendo por que o Elon Musk está fazendo isso. Ele está fazendo isso porque uma das coisas que o nosso programa aqui, a nossa mudança tarifária faz, é tirar um incentivo de carros elétricos. Ele até falou, poxa, não é que eu não gosto de carro elétrico, mas acho que o cara tem direito de escolher ter um carro a combustão, um carro híbrido, um carro que ele quiser, e o Elon Musk tá ficando chateado. Aí depois, uma repórter perguntou pra ele, falou assim, poxa, mas você tá brigando de novo com o Elon Musk e tal? E o Elon Musk falou, aliás, o Trump falou, que uma coisa que o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, poderia fazer é ver os gastos que são feitos com as empresas do Elon Musk. Ele não fala tanto em cortar gasto público? Então vamos cortar gasto público das empresas do Elon Musk. Falando que se fosse fazer uma averiguação, bilhões de dólares poderiam ser economizados, e de fato é verdade, só que são empresas estratégicas, né? Ele não falou isso. E que também estaria cogitando deportar o Elon Musk. É uma coisa que o Steve Bannon já tinha comentado. O Steve Bannon falou, não, porque o Elon Musk ele falsificou assinaturas, ele está ilegal aqui nos Estados Unidos. Mas acho também que é pressão política, né? Pô, imagina, deportar o Elon Musk, que é responsável pelo programa espacial americano. Não faz o mínimo sentido. E eles ficam nessa bravata o tempo inteiro, né? Aí o Elon Musk foi lá e apareceu junto com o Javier Milei, né? Com uma motosserra. Sim. Aquela motosserra que tava me contando antes aqui tem a ver com corte de impostos. O plano motosserra que ele fez, né? O plano motosserra que é a ideia de você promover liberdade econômica, corte de impostos Como e por aí estão vai. as coisas lá na Argentina, cara? Então, o índice de pobreza, ele de fato é muito grande, mas aí depende da narrativa que você vai contar de novo, né? A galera mais de esquerda falou, tá vendo? Olha a pobreza do Milei e tal. Mas existe um passado histórico de uma Argentina que já convivia com inflação, com alto índice de pobreza e tal. É um momento que a Argentina ainda está passando por grande dificuldade, mas os resultados econômicos eles estão melhores do que tinha sido esperado inicialmente. A inflação ela já está só próxima ali dos 50%, que é uma inflação altíssima, mas comparado ao passado histórico, uma inflação baixa, né, para os argentinos, mas ainda existe muita reclamação dos setores menos desassistidos por conta da política de corte de gastos. Por exemplo, aposentados reclamando muito do governo Milei, porque ele não vem reajustando a pensão, as universidades também reclamando, porque falta financiamento às universidades argentinas. Então, assim, fica aquela bravata, assim, né? Economicamente, os resultados eles estão sendo apresentados. O Milei fala que é um remédio amargo. O remédio amargo mais necessário, quando a economia da Argentina melhorar, ele até pode voltar a fazer alguns gastos públicos e tal. Os setores mais de esquerda falam que não, que ele está promovendo um crescimento econômico que está aumentando a desigualdade social na Argentina porque tira dos menos favorecidos. Mas economicamente os resultados eles são bons em relação à inflação, investimentos, valor do peso. Nesse sentido eles são bons. Entendi. Será que a gente tem alguma informação sobre pesquisa de popularidade lá na Argentina? Vai ter eleição na Argentina agora, né? Uhum. No ano que vem, se não me engano, eleições parlamentares. E, aparentemente, o partido do Milei deve conseguir maioria na Câmara também, o que vai ser muito importante para ele. Então, nessas pesquisas, dá um indicativo que se o movimento peronista, a força peronista, era mais forte na Argentina, não acho que é porque o Milei seja tão popular assim, mas porque a população da Argentina não vê muita opção. Votar na galera do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, envolvida em escândalos, ou votar no Maurício Macri, por exemplo, que é uma centro-direita, que também não deu certo. Então talvez o Milei esteja sendo a melhor opção.